para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. Hoje o Café com Política conversa com o deputado federal Newton Cardoso Júnior para tratar um pouco sobre as perspectivas do partido dele, o MDB, para o ano de 2026 e também sobre as projeções na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Lara. Prazer estar de volta aqui com você, falando para esse povo maravilhoso que acompanha o canal do Tempo. Deputado, para começar, vamos falar sobre a situação do MDB. O partido tem uma posição definida no Senado, também na Câmara dos Deputados, costuma votar mais alinhado com o governo federal e temos agora a perspectiva das eleições de 2026. Quais são os planos do partido e como o partido fica nesse tabuleiro político? Muito bem. O MDB, nessas eleições de 2026, ele chega muito preparado. O partido chega unido. Um partido que chega com quadros qualificados, como o presidente da Assembleia, como o líder do governo, como o nosso colega deputado Hercílio e mais o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, nosso braço de formação política, o Gabriel Azevedo, e tantos outros quadros, prefeitos e prefeitas, homens e mulheres em toda Minas Gerais, que pensam de forma convergente como partido. Perfeito. O senhor falou sobre união, mas existe uma perspectiva de que em algumas votações mais polêmicas na Câmara dos Deputados, por exemplo, o partido acaba votando separado. Existe ali uma divisão dentro do partido nas votações. Como é que o senhor vê isso? O MDB, tradicionalmente, é o partido do equilíbrio. Nós temos a formação de quadros na nossa bancada federal de pessoas que vêm de diferentes ideologias, de diferentes construções políticas locais, e por isso somos o caminho do meio, somos o caminho da moderação, mas sem ser frouxo. Moderação com firmeza, moderação com caminho, com um plano adequado para o país, como foi o plano O Brasil Precisa Pensar o Brasil, que a Fundação Ulisses Guimarães apresentou para a sociedade brasileira. E por isso, pelo fato dos quadros serem diversos, as regiões trabalham de forma diferente no que tange a sua expectativa de votação para atender os anseios das suas bases. Eu preciso votar com o governo? Não. Eu não tenho compromisso de voto com o governo se uma matéria, se um tema foge daquilo que é convicção da minha base política de que o caminho é melhor, ainda que seja contra o governo. Perfeito. Ainda sobre a relação com o governo federal, o partido já decidiu se caminha ou não numa eventual candidatura do presidente Lula à reeleição ou se tomará outros caminhos em 2026? Não tem caminho tomado ainda. Hoje, a informação que prevalece é uma opinião muito bem fundamentada do nosso presidente nacional, Baleia Rossi, que é um grande amigo, grande e dileto amigo, que enxerga a eleição presidencial do governador Tarcísio como a preferencial para o MDB seguir. Mas, de fato, chega-se cada dia mais a uma conclusão que o Tarcísio não sai candidato a presidente, mas sim a governador de São Paulo novamente na reeleição, para a qual, inclusive, o MDB de São Paulo já declarou apoio. No nosso caso, então, de Minas Gerais e tantos outros estados, é a previsão do partido que cada estado esteja liberado para escolher a melhor coligação, o melhor caminho para a sua estrutura em cada estado da nação. Em termos de bancada aqui na Câmara dos Deputados, quais são os planos do partido? O partido tem um número que pretende atingir ou manter nas eleições do ano que vem? Eu acredito que o partido cresce, porque nós temos estados com formação política muito forte. O estado de São Paulo é um, o estado do Pará é um, o estado do Rio está muito bem consolidado, o partido lá novamente está reorganizado, está oxigenado. Em Minas Gerais, o fato de estarmos unidos nos prepara, nos coloca em uma condição de fazer uma grande e forte chapa de deputados federais. Temos atraído nomes muito qualificados e eu acredito no crescimento das nossas bases e o crescimento da nossa bancada em 2026. Nesse ano a gente teve uma federação muito importante do PP com a União Brasil, que criou um blocão na Câmara dos Deputados, e isso suscitou algumas perguntas entre outros partidos se eles também deveriam se federar, como por exemplo o PSD e MDB, que têm bancadas com números parecidos. Existe alguma possibilidade nesse sentido ou o MDB continua caminhando sozinho? O MDB tem conversado com partidos diversos, eu diria de uma forma mais direta com republicanos, mas nenhuma tratativa caminhou para um passo além até agora. Para o ano que vem em Minas Gerais, qual é a situação do MDB? O partido já desenha uma candidatura
autônoma, individual, própria, chapa puro sangue para 2026 ou não? Já tem alguns candidatos ali que despontam como nomes que o partido gostaria de apoiar? Toda vez que eu faço uma reunião da executiva do partido, eu tenho feito várias com muita frequência, eu sou chamado a lançar um nome do partido para o governo de Minas. O MDB tem um histórico, tem um legado, tem entrega nos seus municípios, nos municípios que administra. Então, nós, honrando esse legado, somos sempre chamados a trazer um nome para a disputa estadual. E sempre tivemos êxito nisso. Esse nome é o nome do deputado Tadeu Leite? Tadeu não manifestou e até disse que não quer tratar da eleição de 2026 enquanto ele não atender os objetivos que ele, como presidente, junto com os demais colegas estaduais, tem na Assembleia, que é resolver o problema dos mineiros. Eles estão em votações intensas aí de Propag, estão em votações ligadas à discussão sobre a PEC da privatização das empresas públicas mineiras. Então ele está muito focado nisso e eu dou os parabéns a ele porque ele não antecipou o processo eleitoral, não colocou o interesse eleitoral na frente do interesse do povo mineiro. Parabéns, Tadeuzinho, por essa visão e é assim que o partido tem que pensar mesmo. Mas, inevitavelmente, nos bastidores, essas conversas já estão acontecendo, os partidos já estão se articulando, certo? Sem dúvida, até porque já tem candidato lançado. Então, é natural que a discussão, o pensamento a respeito de 26, ocupe parte do nosso tempo. O partido avalia, por exemplo, se não lançar um candidato próprio, negociar ali uma cadeira para vice ou um nome para uma chapa no Senado? Todas as oportunidades existem, mas nós pensamos assim, se uma determinada pessoa do nosso partido é boa para em vice, para uma cadeira ao Senado, é porque ela é boa para disputar na cabeça, né? Uhum. Hoje tem alguns nomes colocados, por exemplo, o Matheus Simões, Nicolas Ferreira, surge inevitavelmente uma hora ou outra como um dos nomes, Cleitinho. O partido já conversou em relação a alguns desses nomes, Cleitinho, por exemplo, do Republicanos? Nós temos ouvido o nome do senador Cleitinho como um potencial nome. Ele, inclusive, já fez convites a pessoas do partido, já me convidou para ser vice dele, mas eu disse que não era hora de tratar esse tema ainda, respeitosamente ao convite do nosso senador. Não tratamos nada com o vice-governador e também não temos informação se realmente o deputado Nicolas é candidato. Até me soa assim, uma curiosidade se o PL, com a força da chapa que tem, puxada pela votação do Nicolas, consegue abrir mão de lançá-lo como deputado federal e formar o mesmo número de quadros que eles esperam formar na Câmara Federal. Então é uma escolha que precisam fazer. Uhum. Rodrigo Pacheco, é carta fora desse baralho da disputa para o governo de Minas Gerais? Olha, o senador Rodrigo não se manifesta. Ele esconde esse objetivo final dele, então talvez ele precise uma hora falar, né? Estamos esperando ele falar sobre esse tema. Se é que ele vai falar. O senhor ainda acha que é possível que ele fale? Não está muito em cima da hora? Não cozinhou demais? É uma boa análise, Também falaram sobre uma suposta troca de partido pelo Rodrigo Pacheco com o ingresso do Matheus Simões no PSD. Houve alguma conversa do MDB com o Rodrigo Pacheco em Minas? Não houve nenhuma tratativa a respeito disso. E assim, o que se precisa discutir é que, de fato, o gesto de atropelar o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, optando pela candidatura do vice-governador, é um gesto de um partido que precisava tomar uma decisão, mas talvez coubesse ali ainda um pouco mais de paciência, um pouco mais de respeito à história do senador dentro da sigla, né? Você acha que ele foi muito pressionado pelo PSD com essa filiação do Matheus Simões? Não, acho que ele foi excluído. Quando houve a filiação do Matheus, ele foi simplesmente excluído. Escanteado também? Escanteado, com certeza. Eu esqueci de citar um nome. Alexandre Calil é um nome possível para o MDB caminhar em 2026? Gosto muito do Calil. Gosto muito, uma amizade enorme com ele. Agora, na escolha partidária, eu creio que ele tenha extrapolado o aspecto ideológico, o aspecto de buscar uma candidatura moderada. Como ele é um cara de centro, ele é um cara de moderação, a escolha partidária coloca ele muito mais à esquerda do que ao centro. Então,
nesse aspecto eu entendo que ele poderia ter também aguardado um pouco mais, mantendo a decisão de ser candidato ao governo, não impedia ele de manter essa decisão, mas creio que se antecipou muito na escolha de partido. Ele poderia ter vindo para o MDB, por exemplo? Olha, eu já o convidei para vir ao MDB no passado. E qual foi a razão da recusa, ele disse? Não, eu só aguardei resposta até agora. Porque ele passou por alguns partidos, né? Passou pelos Republicanos, saiu do próprio PSD, saiu do PHS lá atrás. Então esse giro partidário, ele para nós não deu resposta. E para encerrar, algumas lideranças políticas em Minas dizem que o governo de Minas é uma bomba relógio e que o próximo governante tem pela frente um Palácio Tiradentes em uma situação muito complicada. Como é que o senhor vê esse momento, esse governo de Minas que Zema entrega para o próximo governante e os desafios que ele vai ter pela frente? Eu creio que para governantes que tenham muito foco em rede social, tem que lacrar toda hora e que com isso acabam ficando extremos, para qualquer governante de Minas Gerais, para o próximo governador de Minas, se ele continuar sendo extremista, ou de esquerda ou de direita, vai ser realmente uma bomba atômica. Por quê? Porque o governador de Minas precisa ser um governador de equilíbrio, um governador que cuida de um estado que é centro de gravidade do país, que representa todas as situações do país dentro de um estado só. E esse governo, até por conta, esse estado, aliás, até esse estado, ele não pode abrir mão de ter uma porta aberta com o governo federal, de ter uma relação com o governo federal muito sólida. Independente se o governo federal é de esquerda ou de direita, qualquer que seja o próximo governo federal formado depois da eleição, Minas Gerais precisa estar aliada a esse governo federal. Não ideologicamente, de forma pragmática, olhando os interesses do nosso Estado, interesses da questão de compensação de créditos tributários, interesses no sentido de atração de investimentos públicos federais relevantes, porque até agora tivemos apenas concessões e são planos de investimento de longo prazo, excelentes opções, e aliás, o ministro do MDB, que é o Renan Filho, que conseguiu a maior parte dessas concessões que estavam travadas, mas fora concessões públicas com investimentos privados, nós não temos qualquer investimento relevante do governo federal no estado de Minas. E com isso, Minas virou um apagão de investimentos públicos. Nesse momento, o senhor é pré-candidato à reeleição no ano que vem. Eu sou chamado pela minha base para continuar como um representante do povo mineiro, do qual me orgulha muito essa função, mas estou sempre à disposição do partido e sempre estarei convencido de que o MDB, aquilo que ele escolher em convenção, é o que todos unidos vamos seguir. Um Senado? É sempre boa a ideia, mas tudo depende das articulações políticas. Ou a Prefeitura de Contagem? É um sonho de criança. Obrigada, deputada. Obrigado, Lara. Prazer estar com você aqui. Prazer. Nós ouvimos o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB, falando sobre as perspectivas do partido para o ano eleitoral. Essa entrevista você confere na íntegra aqui no YouTube de O Tempo e também em otempo.com.br.